Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje a nossa aula é conteúdo de notação científica, conteúdo este para o 8º ano. Então, sem mais perca de tempo, vamos iniciar nossa aula. Então, vou compartilhar aqui o slide com vocês. O nosso tema hoje é notação científica, então vamos iniciar. Notação científica. Primeiramente, vamos entender qual é a finalidade do estudo da notação científica. Para que a gente usa, de fato, a notação científica, né? Quando a gente fala em notação científica, você já deve ficar pensando em números grandes ou números muito pequenos. Então, gente, em certos contextos da ciência, né, os cientistas, os estudiosos, eles trabalham com números extremamente grandes ou extremamente pequenos. Então, por exemplo, tem um númerozinho que se trabalha na química, lá no ensino médio, que é o chamado número de Avogadro, desculpa. Esse número, gente, olha o tamanho desse número. Olha a quantidade de algarismo zero que ele tem. É um número extremamente grande, que é até complicado de ler esse número. Então, nesse caso aí, você já imaginou você está fazendo um trabalho científico, você ter que escrever esse número na tua prova de química, por exemplo, e ter que escrever esse tanto de zero? É bastante desconfortável e até desnecessário, certo? Um outro exemplo também seria a carga elementar, né, de um elétron, ou de um próton, no caso, né, que são partículas subatômicas. Olha esse número aí, gente, 0, seguido de 18 zeros, 16 coulombs. Me diga, é um número extremamente pequeno, por quê? Porque é um número muito próximo de zero. Só que para escrever esse número também é chato, para falar ele também é chato. Já pensou? 0,0000, a pessoa se perde na quantidade de zeros que você tem, que você fala, e ela não consegue nem ter uma ideia precisa do quão pequeno é esse número, da sua ordem de grandeza, melhor dizendo. Então, o que aconteceu? Os cientistas decidiram, então, criar algum tipo de mecanismo para simplificar, para enxugar a notação desses números e torná-la universal. Certo? E aí, quando você fala esse número, escrito de uma outra forma, você pode ter uma melhor precisão do quão grande é esse número, do quão pequeno ele é, tá bom? Então, vamos lá. Para vencer esses problemas, como já falei para vocês, né, os cientistas decidiram criar um código, né, para poder facilitar a leitura desses números. Então, gente, para a gente poder dar prosseguimento para a nossa aula, a gente vai entender o seguinte: a gente vai estar convertendo dois tipos de números, números grandes ou números pequenos. A gente vai entender, geralmente nós vamos fazer o uso da notação científica para números positivos, mas elas podem também ser feitas para números negativos. Mas na prática, a gente praticamente só usa a notação científica para representar números positivos, pelo menos no nosso contexto ali da educação básica. Então, para a gente, nós vamos converter números que são maiores do que 1 para a notação científica ou números que estão entre 0 e 1. Quando o número for maior do que 1, a gente faz de um jeito para escrevê-lo em notação científica. Quando o número está entre 0 e 1, a gente usa um outro jeito para poder, né, obter a sua escrita em notação científica. Então, como eu já reforcei aí, né, a utilização da notação científica ela facilita até a comunicação entre cientistas de todo mundo. E ela tem que ser universal. Em qualquer lugar do mundo, uma notação científica para representar um certo número tem que ser a mesma, para não haver confusão. Então vamos lá. Como é que a gente escreve um número em notação científica? A gente vai colocar ele sobre o produto de um númerozinho A multiplicado por uma potência de base 10. Então, o que vai acontecer? Esse A aí, ele vai ter que ser um número maior ou igual que 1 e menor do que 10. Então, gente, qualquer número que a gente for passar para notação científica, não importa se ele está entre 0 e 1 ou se ele é maior do que 1, ele vai ter que assumir essa cara. A multiplicado por 10 elevado a B. O A nós vamos chamar de mantissa, talvez o seu livro nem adote essa nomenclatura, mas é um termo específico. É um númerozinho que está multiplicando ali pela potência de base 10. Este número, não percam de vista, tem que ser maior ou igual que 1 e menor do que 10. O númerozinho B, ele é o expoente da potência de base 10. Ele necessariamente vai ser inteiro, né? Os cientistas também gostam de chamar o B de ordem de grandeza. Quando a gente for trabalhar com números grandes para converter em notação científica, o B vai ser positivo, já adiantando para vocês. Quando for números pequenos, o B vai ser negativo e assim por diante.
Então, por exemplo, a constante de Avogadro, ao invés dela ser escrita daquela forma lá, ela é escrita dessa maneira aí, ó, nos trabalhos científicos, como 6,023 multiplicado por 10 elevado a 23. A carga alimentar de um próton, ela é escrita como 1,6 multiplicado por 10 elevado a menos 19. Agora a gente vai entender como é que a gente obtém esses valores. Então, a gente vai começar primeiramente fazendo o trabalho da escrita de números maiores do que 1 para notação científica. Pode acontecer também, em algum momento, de a gente ter que obter um número negativamente grande, digamos assim falando, né, para notação científica. O procedimento vai ser o mesmo que você vai aprender aqui, só a única diferença é que você vai ter que colocar ali um menos na mantiça, né, para o módulo ficar entre 1 e 10 ainda e manter o respeito à definição. Então, gente, o que vai acontecer? Para números grandes, a gente vai entender aqui que para números grandes são aqueles números maiores do que 1. A gente vai adotar essa definição, essa nomenclatura. Números grandes, para nós, vão ser números maiores do que 1. É claro que na prática a gente vai estar convertendo para notação científica números grandes mesmos. Mas esse processo que a gente vai ver aqui, ele se aplica para qualquer número maior ou igual que 1. Então, o expoente da base 10, nesses casos, será positivo. Para números pequenos, que geralmente vão ser números entre 0 e 1, o expoente da base 10 será negativo. Então, quando trabalharmos com números grandes, no caso, né, o expoente da base 10 será positivo, será não negativo, melhor dizendo. Para números pequenos, o expoente da base 10 será negativo, certinho? Então, vamos lá ver o nosso primeiro exemplo aqui. Quando vamos passar um número maior do que 1 para a notação científica, a gente vai proceder da seguinte forma. A gente vai deslocar a vírgula à esquerda até depois do segundo algarismo do número. O número de algarismos que foram ultrapassados pela vírgula será o expoente da base 10. A mantiça, que é aquele númerozinho A lá que você viu, será obtido após o último deslocamento da vírgula. Ele sempre estará entre 1 e 10 para reforçar. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, esse número aqui, ó, 5, 6, né, seguidos de vários zeros. Então, o que vai acontecer? Esse número ele pode ser escrito ainda com uma vírgula lá no final. Ela não aparece ali na primeira imagem, mas existe uma vírgula ali que eu coloquei para destacar para você. O que eu vou fazer com essa vírgula? Eu vou deslocar ela, olha o que eu vou fazer. Eu vou deslocar essa vírgula para a esquerda até a vírgula ficar entre 5 e 6. Então, você vai deslocar ali uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até ficar entre 5 e 6. No momento em que a vírgula fica entre 5 e 6, o que acontece? O número que eu obtenho é 5,6. Porque a vírgula foi parar lá entre 5 e 6. Então, eu obtive aí o número 5,6. Então, a mantiça vai ser 5,6, que é o númerozinho lá, o A lá da definição. Agora, você vai contar quantos algarismos a vírgula ultrapassou. Se você contar, você vai ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o que acontece? A vírgula pulou 12 casas decimais. Então, o expoente da base 10 vai ser 12. E por que vai ser positivo? Porque eu estou convertendo um número maior do que 1 para notação científica. Então, esse número aí, gente, escrito em notação científica é simplesmente 5,6 multiplicado por 10 elevado a 12. Certinho? Então, essa aí foi o primeiro exemplo que a gente viu de como converter números grandes para notação científica, ok? Então, esse número aí que é bastante grande, né, ele escrito em notação científica fica 5,6 multiplicado por 10 elevado a 12. Então, aí você tem uma melhor precisão do tamanho desse número, né? 5,6 multiplicado por 10 elevado a 12 seria, aí no caso, né, 5 trilhões e 600 bilhões, um número muito grande. Então, mais um exemplo aí de notação científica. Agora a gente vai ver o processo de colocar em notação científica aqueles números que estão entre 0 e 1. Nesse caso, a vírgula ela vai ser deslocada da esquerda para a direita.
até depois do primeiro algarismo diferente de zero. Gente, não tem segredo. O expoente será o negativo do número de casas decimais que foram ultrapassadas. Então, bora logo para um exemplo. Então, aqui só para você reforçar, né, como é que fica aí a definição de notação científica, quando você coloca um número em notação científica. Então, bora pegar, por exemplo, esse número aí, ó, 0, né, seguido de vários zeros, 25. É um número extremamente pequeno, certo? Eu quero colocar, né, esse número em notação científica. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro passo, a minha vírgula ela vai andar da esquerda para a direita até depois do primeiro algarismo diferente de zero. Então você olha para o número, qual é o primeiro algarismo diferente de zero? Você pensou no 2, e é isso mesmo, ele é o primeiro algarismo que difere do zero. Então eu vou pegar essa minha vírgula e vou andar até depois do 2. Ou seja, eu vou localizar a minha vírgula entre 2 e 5. Nesse momento, a minha mantissa obtida vai ser 2,5. Se você pegar essa vírgula e colocar entre 2 e 5, você obtém que número? 2,5. Então a nossa mantissa ela fica sendo 2,5. Agora você vai observar o seguinte, para você pegar a vírgula onde ela está, para colocá-la até o 2 e o 5, você vai contar quantas casas decimais você pulou, você ultrapassou. Se você contar uma por uma, você vai obter 8 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que acontece? Como é um número entre 0 e 1, lá pelo que a gente viu anteriormente, o expoente da base 10 vira negativo. Então, nesse caso aí, ó, como é que fica esse número escrito em notação científica? 2,5, que é a nossa mantissa, respeitada entre 1 e 10, multiplicado por 10 elevado a menos 8. Professor, mas deu 8? Sim, mas nós estamos trabalhando com números pequenos e, portanto, o expoente da base 10 precisa ser negativo. Então, esse número aí que nós apresentamos para você no retângulo verde, ele em notação científica se representa como 2,5 multiplicado por 10 elevado a menos 8. Perceba como facilita a notação, a leitura, né, o espaço que você economiza para escrever esse número. Então, é por isso que a gente aí não abre mão jamais da notação científica. Então, vamos fazer um exercício aqui para fixar. A distância do Sol ao planeta Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Como a gente representa esse número em notação científica? Gente, 150 milhões de quilômetros a gente representa assim, ó, 150 seguido de 6 zeros, que é 150 milhões. Coloca a vírgula desse número lá no último zero. Primeira coisa, é um número grande, é um número maior do que 1. Estou trabalhando com grandezas astronômicas. Então, nesse caso aí, eu vou pegar essa vírgula e vou deslocar ela para a esquerda, até entre 1 e 5. Quando eu desloco essa vírgula para ficar entre 1 e 5, eu vou obter que mantissa? 1,5. Quantas casas eu vou ter andado? Quantos algarismos eu vou ter ultrapassado para ir de onde a vírgula está até deixá-la entre 1 e 5. Eu vou ter pulado 8 algarismos. Então, gente, não tem segredo e é só anotar. A notação científica da distância do Sol à Terra é 1,5 multiplicado por 10 elevado a 8 quilômetros. Mais um exemplo só para a gente terminar. Os neurônios, né, eles são ali células do nosso sistema nervoso e a largura dos neurônios varia entre esses dois números aí que você está vendo, 0,000004 a 0,0001 metros. É inconveniente falar esses números e colocá-los também em trabalho científico. Então, como é que a gente pode representá-los em notação científica? Também não tem segredo, gente. 0,00004 metros, você vai pegar a vírgula, vai observar que nós estamos com o número entre 0 e 1, vai deslocá-la para a direita até após o 4. Então fica 4 multiplicado por 10 elevado a menos 6 metros. Embaixo, o mesmo processo, vai pegar a vírgula, deslocá-la até após o 1, então fica 1 multiplicado por 10 elevado a menos 4. Expoente negativo porque estamos trabalhando com números pequenos, ok? Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje.
Hoje nós estudamos um pouquinho sobre notação científica, como converter números grandes ou números pequenos para uma escrita específica que ajuda na comunicação aí de toda a ciência mundial. Certinho, gente? Então, até a próxima aula. Compareça na plataforma Eduque, resolvam, assista essas aulas novamente para você fixar melhor o conteúdo, tá bom? Até a próxima!